Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Literário, uma parceria do Irmãos.com com o Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e como você já sabe, eu estou em férias, isso mesmo, nós voltaremos com o Ictus Podcast no dia 25 de janeiro, e por enquanto a gente tem publicado aqui para vocês de segunda a sexta, um episódio antigo do Literário. E por que a gente vem fazendo isso? Porque a partir de 25 de janeiro, o Literário vai passar a fazer parte da nossa grade oficial de programas. Então, uma vez por mês, vocês terão nos dois feeds do Irmãos.com e aqui no Ictus Podcast, um literário novo, fresquinho e quentinho esperando por vocês. Enquanto isso, vocês vão se aquecendo os motores, ouvindo os episódios antigos. E em novembro de 2019, nós lançamos o episódio Discipulado de Dietrich Bonhoeffer. Espero ter dito certo o nome desse cara alemão aqui. Um livro sensacional, mais um daqueles que a gente diz que todo cristão tem que conhecer. Nesse episódio, além de nós quatro, Paulinho, Adriana, Carol e eu, nós tivemos a presença do nosso queridíssimo Guilherme Yamarino, que hoje é o curador do Plano Mar. Então, se você não conhece ainda os planos do Clube Ictus, nós não temos só o Plano Peixe Grande, não, que a gente sempre menciona aqui. A gente tem outros planos bem interessantes, bem variados, que você pode conhecer tudo lá no nosso site. Falando especificamente do Plano Peixe Grande, a gente mandou esse discipulado em setembro de 2019, então não perca mais tempo. Se você tem gostado do literário e gosta dessa mistura de livros cristãos com livros seculares, o seu plano é o Plano Peixe Grande. Agora, se você gosta mais desses livros mais de ficção, e aventuras, e mistério, e romance, considere assinar o Plano Mar, que tem curadoria fixa aí do Guilherme Yamarino, que participa nesse episódio junto com a gente. De qualquer forma, aproveitem mais um episódio do nosso Literário. Podcast Irmãos.com. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com Literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Tan e o meu objetivo é impedir que ele cite o livro inteiro nesse programa. Citar ou ler, Puxa. né? Prometo que eu vou me segurar. Eu sou o Tan e eu estou aqui com a Carol e eu só quero fazer uma pergunta pra Carol. Carol, você se considera uma pessoa perseguida e torturada? Nossa, que profundo, hein? Eu vou responder no podcast. Depois que a gente lê o livro dos mártires, acho que a gente aqui não é nada, viu? Pra falar a verdade. Eu sou a Carol e eu tô aqui com a Dri. E Dri, é nóis. É nóis, as mulheres têm que se defender nesse programa. Não é livro da Jane Austen, não. Não, mas aí me desculpa, se fosse da Jane Austen eu ia ficar do lado dos homens, sorry. É verdade, eu ia ficar sozinha nessa. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Guilherme Yamarino, que com certeza no futuro fará uma música explicando sobre a graça barata e a graça preciosa. Não espero nada menos que isso, hein, Gui? Desafio! Eu não sabia que era um podcast de desafios. Bom, eu sou o Guilherme Yamarino, eu tô aqui com o Paulinho, o podcaster mais velho da podosfera brasileira, inclusive mais velho que o Jovem Nerd. Isso é verdade mesmo. Eu quero só entender se ele falou o podcast ou o podcaster. Olha, Acho que é as a duas interpretação, da mesma forma que esse livro que a gente vai ler. Muito bem, gente, nós estamos aqui, que parecia ser o último do ano, mas não é ainda. Temos não é mais porque nós um estamos livro. em novembro, né? Eu sei, mas assim, no final a gente vai contar, mas o último podcast literário do ano iria cair no dia 31 de dezembro, mas a gente deu um jeito. Vamos contar a surpresa ainda nesse programa. Isso é pra segurar o ouvinte até o final. Vamos lá. O que tem dentro da caixa? Como se ele não tivesse a opção de dar o player lá no fim. Mas ele não vai saber o ponto. Vamos lá. E nós estamos aqui para falar desse outro clássico da literatura cristã mundial, um livro que está no top 5 dos 100 livros que todo cristão deve ler, que é um livro que um dia vai sair, que é mítico, aqui já no podcast. Porque eu fico ansiosa pra saber qual que é a lista dos 100 livros que todos querem ler, né? No literário a gente vai gravar o 100 antes de sair o livro. E tipo,
A gente pode falar a posição de qualquer livro, porque Exato. ninguém tem esse ranking, entendeu? E no top 5 a gente já colocou uns 15 livros, mais ou menos. É muito isso. E estamos falando do livro Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer. A gente vai falar do jeito que quiser, sem correções de nenhum alemão aqui Sim. hoje. Ah, não, mas só não fala Bonhoeffer. Bonhoeffer. Agora, de resto... Não, é minha pergunta. Se NHO em português é Inho. Dietrich Bonhoeffer. A gente já gravou um podcast sobre a história dele. Muito importante você ouvir, se você não ouviu ainda. Eu que não sou do Irmãos.com, gostaria de dizer para que as pessoas ouçam, preferencialmente até antes desse podcast, se você não ouviu. Pode fazer você uma vai pausa. aproveitar pausa muito agora mais. e vai lá ouvir. Você sabe o número dele, Paulinho? É o programa número 207 do podcast Irmãos.com. Então, se você quiser fazer uma pausa agora e ir lá pra ele, vai ter toda a explicação da vida e obra do Dietrich Bonhoeffer. Só pra você ter uma curiosidadezinha assim, pra ficar com mais vontade ainda de ouvir o programa, o Bonhoeffer, ele é contemporâneo à época do Hitler. Então Sim. ele viveu nesse período com nazistas, ele é alemão. Então assim, o podcast de biografia dele tá sensacional, gente. Tem que ouvir, é maravilhoso, maravilhoso. Exato. E é dessa obra-prima do Bonhoeffer que a gente vai falar hoje aqui no podcast literário de Irmãos.com. Se você leu, acompanha com a gente. Se você não leu, acompanhe um pouquinho a nossa experiência aqui de leitura desse livro. Muito bem, estamos aqui para mais um livro da série literário de Irmãos.com, onde todo mês... Clássico, Discipulado de Bonhoeffer. Isso, onde todo mês a gente escolhe juntos um livro para lermos, e você, que é uma pessoa mais antenada, mais conectada, que quer ter essa experiência junto com a gente, lê também. E durante esse mês a gente leu Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer. E eu gostaria de começar falando aqui do livro, e eu vou começar pela capa do livro da editora Mundo Cristão, que é o livro que eu li aqui. E é interessante porque na capa tem o menino do pijama listrado, né, amor? Que é um filme que eu gosto muito. Vamos falar do filme. Você gosta mesmo? Você gosta do filme? Cara, eu não gosto, não. Nossa, o filme é muito ruim. Esse que Nossa. eu já Que não fiquei tem nada a tensa ver aqui. com Bonhoeffer, tá? Não Deixa bem tem claro. nada a ver. Não, É não, uma o filme outra é ruim, história. gente. O filme é ruim. Que também é baseado em outro livro. Que... E foi o único livro na minha vida que eu li em inglês. Olha só. É isso daí. E a capa do livro diz a época em que o Bonhoeffer escreveu o livro, né? Que foi Sim. na época dos presos judeus, do holocausto lá, do nazismo. Vocês que gostam de um easter egg, vocês têm noção se esse A13166 que aparece na capa tem algum significado? Não, cara, eu me perguntei sobre isso também, mas tive preguiça de jogar no Google. Eu acho que não. Ó, essa numeração era uma numeração usada para presos de Auschwitz polacos, que eram provavelmente poloneses. Então, judeus poloneses de Auschwitz. Tem aqui, você digita no Google, isso aparece exatamente uma roupa que é a capa desse livro. E eu acho que o A é porque foi designada a prisão de Auschwitz, né? Pra Auschwitz. Olha só, que interessante. Olha aí, já começando Então, com curiosidades. Nada como perguntar um negócio que eu não sei que as pessoas saibam. E as pessoas que têm acesso ao Google Quem sabe é o conseguem Google. pesquisar. O pessoal mais velho faz assim pra mim também. Pesquisa pra mim se isso é verdade. Aí eu jogo no Google e tal. O programa do Dietrich Bonhoeffer que a gente gravou a biografia foi em 2013, comecinho em 2013. Foi muito interessante porque, assim, até então, eu não fazia ideia de quem era Dietrich Bonhoeffer. Tenho que confessar isso. O Pedro Angela, amigo nosso, ele estava lendo a biografia. Eu acho que eu já tinha visto a capa do livro em algum lugar e tal. Ele falou, a gente tem que gravar sobre esse cara. Aí eu comecei a pesquisar, falei, nossa, esse cara é relevante mesmo. E comecei a pesquisar, li um pouquinho sobre ele. Eu gravo aquele programa baseado nos estudos que eu fiz na época. Mas durante a gravação dá pra perceber que eu não fazia ideia do que era esse livro Discipulado. Que eu até cito assim, um dos livros que ele escreveu, o livro O Custo do Discipulado e tal. Aí alguém corrige. Não, no Brasil foi publicado como só Discipulado. Foi o primeiro contato que eu tive, mas o fato é que ele viveu essa época e ele fez parte dos cristãos que se opuseram ao nazismo, coisa que foi muito pequena naquela época. A igreja evangélica, de forma geral, abraçou o nazismo por causa da linguagem que se utilizava, por causa de todo o apelo que foi feito na época, de como essa lavagem cerebral aconteceu. Porque o Hitler se colocou numa posição até de cristão. Inclusive, até isso no programa me assustou um pouco, porque a gente fala assim, olhando hoje a história de trás pra frente,
a gente nunca iria apoiar o Hitler. Mas aí, quando você vê a cabeça dos caras desde o começo, ele falava que ele era um militar e que ele sabia utilizar bem as obras e artimanhas do militarismo, não sei se eu posso falar assim, e que ele também tinha os seus valores cristãos. E aí, as pessoas iam comprando essa ideia, e aí quando a gente viu... E aí, o Bonhoeffer, ele se levanta como alguém contra essa visão, e a partir disso ele começa uma igreja que se opõe ao governo da época, que é a igreja confessante, uma igreja que não é bem uma instituição, né, mas é um movimento que ele orquestra na época, né, com essas pessoas, e passa a sofrer uma grande perseguição por conta disso. E aí, assim, a gente não vai contar muita coisa, porque tem muita coisa lá nesse programa que você precisa ouvir. Mas teve uma época da vida que ele foi proibido de falar, de realmente caminhar com as pessoas, então ele começou a escrever. Então esse livro foi escrito quando ele estava preso, né? Eu acho que foi um pouquinho antes de ser preso. Foi antes de ser preso o discipulado. Contextualiza pra nós, Gui, o livro. O discipulado e o Vida em Comunhão, eles são como consequência do pastoreio do Bonhoeffer, né? Ele começou a pastorear crianças, ele não estava na Alemanha ainda, ele volta pra Alemanha pra pastorear ali, e aí acontece todo esse movimento, o Terceiro Reich, depois Hitler assume. Ele é um dos caras que quando o Hitler assumiu, ele tinha um programa de rádio, e aí aquela biografia é legal, depois você vai no podcast do irmãos.com, eles vão comentar mais sobre esse contexto e tudo mais. E o Bonhoeffer, ele é aquele cara que, ele sempre, na igreja que ele pastoreou, sempre caminhou muito perto das pessoas, e isso acaba sendo condensado em 2 livros, o Discipulado e o Vida em Comunhão, depois, que é uma prática de igreja já mais condensada do próprio Bonhoeffer. E o Discipulado é justamente a resposta à pergunta, beleza, Cristo nos salvou, e agora? Um erro muito comum ao encarar esse livro é achar que ele é um programa de discipulado, ou que ele está falando do discipulado 1 a 1, aquilo que a gente aprende que deve acontecer entre cristãos e tal, mas na verdade nada mais é do que o discipulado de um seguidor de Cristo. A pessoa, quando se encontra com Cristo, a nova vida que ela vai experimentar através da relação com a graça de Cristo. Assim, talvez devesse se chamar discípulo, né? Tanto que em inglês faz mais sentido, né? Talvez o livro original também tenha esse título de Custo do Discipulado, que está falando sobre a necessidade de você viver realmente aquilo que você abraçou. Não somente aceitar uma graça, mas entender que ela tem um custo, que ela não só é preciosa, mas ela tem um custo que é o custo da sua vida entregue totalmente a Cristo. E eu quero fazer uma coisa aqui muito diferentona, que a gente não fez nenhum programa literário, mas eu quero ler o último parágrafo do livro, como que ele encerra o livro. Assim? De cara. Spoiler de cara. Mas é um spoiler que, pelo amor de Deus, meu amigo, tu não souber disso, tu tá na igreja errada. Compartilhe suas impressões de leitura escrevendo para opinião do leitor, @mundocristão.com. Não é bem o último desse. O último parágrafo que o Bonhoeffer escreveu. Ele fala, o discípulo vê apenas aquele a quem segue, aquele que no discipulado carrega a imagem do Cristo encarnado, crucificado e ressurreto, que foi feita a imagem de Deus. Dele pode-se finalmente dizer que foi chamado para ser imitador de Deus. O discípulo de Jesus é o imitador de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, resumo. O livro fala assim da gente entender o nosso papel como cristão, aquele negócio de, eu me converti, eu entendo, Cristo mora em mim, e agora o que eu preciso fazer? E aí ele fala, você precisa imitar a Cristo e ter essa sede de buscar Cristo e ser um espelho e imagem de Cristo, e quando você olhar no espelho, você vê a Cristo, e aí a partir disso tem algum custo e tem algumas ações que você precisa fazer. Quando a gente fala do livro Discipulado do Bonhoeffer, e que todo mundo cita e que todo mundo quer conhecer, é sobre realmente esse conceito da graça barata com a graça preciosa. Aí ele começa o livro com essa definição para poder depois, em cima de todo o desenrolar, né, da obra dele, ele poder basear-se nessa definição que ele lançou lá no início. Então vamos colocar como base aqui também, só pra gente saber do que a gente tá falando quando a gente está rodeando esse assunto. No primeiro capítulo, né, sobre a graça preciosa, na página 20 ele define dessa maneira: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem cruz. É a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. A graça preciosa, ou a graça custosa, né, a graça que tem um preço, é o tesouro oculto no campo, pelo qual o ser humano vende feliz tudo que possui. É a pérola preciosa pela qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio do reino de Cristo, pelo qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. É o chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo deixa suas redes para trás
faz e o segue. Então, pra gente deixar bem claro que a gente não tá falando do preço da salvação, que o preço da salvação só Jesus Cristo pode pagar através do sacrifício na cruz. Porque assim, a gente tem que deixar muito claro que isso não é mérito nosso, não é algo que... Porque aí pode até se confundir com a questão de fé com obras e obras sem fé e tal, e de que a graça, ela é de graça, mas o que você faz com ela que vai torná-la barata ou preciosa, né? Isso aqui não é anterior à conversão, né? Posterior à conversão. E aí, pra mim, o discorrer do livro é todo de como você vai tratar isso, né? Como essa você valoriza isso. A graça. É importante ressaltar que o livro ele é uma interpretação do Bonhoeffer à luz do Sermão do Monte. Sim. Então, ao longo dos capítulos, ele está explicando o Sermão do Monte. Ele explica todas as bem-aventuranças, ele explica quando Jesus vai falar sobre o assassinato, o adultério, sobre a oração, sobre a É uma exegese do Sermão do Monte inteiro, praticamente, né? 2/3 do livro é um esboço de mensagem, de uma série de mensagens. Se você, então, tem que dar uma série de mensagens sobre o Sermão do Monte, tem aqui um negócio já pronto pra você. Com Sim, certeza. e a parte de oração é demais, gente. Nossa. Ele faz a oração inteirinha, ele destrincha toda a oração, né? Porque Jesus ensina o quê? Os seus discípulos a orar. E aí ele ele destrincha isso. Mas, olha, deixa eu fazer uma pergunta. Foi só eu ou eu achei a linguagem desse livro um pouco complicada demais no começo? E aí eu entendi isso que a Adri falou e eu concordo, mas a primeira parte desse livro, gente, eu achei muito confusa. Tem uma parte do livro que eu achei meio complicada de ler, mas talvez porque eu não entendi direito a contextualização. Mas quando ele fala de Lutero, dos escritos de Lutero, aí eu pensei, não, eu acho que é porque eu não entendo direito o que o Lutero diz. Porque ele não explicou, o Lutero falou isso, e eu entendo isso. Ele já muito foi, por tipo, conta da graça. Eu entendi assim, as pessoas simplesmente pegando as palavras de Lutero, sem o contexto de vida e de experiência que o Lutero teve, vão tirar uma conclusão errada do que o Lutero quis dizer. Isso. Porque ele vai naquela parte de que primeiro o Lutero passou pelo monasticismo e aí ele saiu de lá e aí por causa disso ele chegou em algumas conclusões, que eu acho que não vale ficar falando muito pra não estragar muito o livro. Só que se uma pessoa que não passou por isso pegar simplesmente a conclusão e interpretar torto, interpretar até o contrário, né? Eu acho que a gente precisa entender muito o contexto em que ele estava, o que havia de cristianismo, de conhecimento de interpretação bíblica na época, o que era tido como verdade, o que estava em discussão na época, mas é interessante desse livro que a gente consegue ver algumas camadas, assim. Se você lê ele superficialmente, a primeira impressão que eu tive, lendo, eu falei, cara, ele tá falando coisas óbvias, assim, que pra mim, assim, são muito solidificadas já no meu coração, né? Mas depois, quando você começa a entender que existe uma camada mais profunda, que ele tá levando aquilo pra algo mais avançado dentro do nosso conhecimento de cristianismo, de palavra de Deus, a gente vai vendo que existe uma reflexão que está totalmente conectada entre os capítulos e tal, que existe um fundamento em tudo isso, que quando a gente consegue penetrar nessa profundidade, a gente tem uma experiência, eu acho que mais completa de tudo o que ele está tentando passar através desse escrito dele, né? Então, mas eu concordo com a Carol no sentido de que, assim, a primeira vez que eu li também, é que assim, eu participei de um congresso e eu ouvi o Ricardo Barbosa falando desse livro e falando sobre a questão da graça barata. E eu fiquei muito preocupada porque parecia que eles, assim, tava querendo dar algum mérito de nós termos alguma coisa pra fazer pra gente obter graça, entendeu? E aí eu fiquei, não, gente, eu conheço o Ricardo Barbosa, ele não iria falar alguma coisa nesse sentido, eu que tô entendendo errado mesmo. Aí eu comecei a ler o livro e eu fiquei, não, pera, parece que tá estranho o negócio aqui. Daí, quando eu li a parte da graça preciosa, que aí sim eu entendi o que ele quis dizer com graça barata. Daí eu tive que voltar e ler tudo de novo, e eu falei, não, realmente as coisas se encaixam. Que na verdade é tudo pela graça, e nós recebemos mesmo. Mas o que a gente faz com essa graça é que a gente vai dizer se ela é barata ou se ela é preciosa, entendeu? O livro do Bonhoeffer, ele faz ressonância muito com o movimento teológico da época. A gente já falou um pouquinho sobre a necessidade da igreja ser confessante. Por quê? Porque existia a igreja institucionalizada que relativizou muitos conceitos. Então isso é importante a gente entender. Existia uma igreja que se autoproclamava a correta, que tinha lá na sua historicidade coisas decorrentes da reforma, de interpretações de Lutero, de Calvino e tudo mais, que acabaram por se diluir dentro de um discurso muito, segundo o Bonhoeffer, era um negócio que aceitava muito as coisas, um negócio que era muito permissivo. Quando ele fala sobre obediência, né, isso fica bem claro, né? Exatamente. Como assim você entende que tem que seguir a Cristo, mas não entende que tem que obedecer, né? Até onde vai a sua interpretação de que Cristo está dizendo? Se ele está dizendo
dizendo isso, por que você acha que ele não está dizendo isso dessa forma que ele está dizendo? Está tão claro nas palavras que ele utiliza, né? Por isso que o Bonhoeffer, ele critica muito quando ele vai falar, por exemplo, algumas vezes ele fala dos reformadores, de Calvino, de Lutero, num sentido muito negativo. Mas por quê? Porque ele está provocando justamente as pessoas que viam na igreja institucionalizada alguma esperança ou alguma verdade. Ele precisa chocar isso. Da mesma forma quando Jesus parece falar de uma maneira muito cruel da lei mosaica. Só que não é essa a intenção. A intenção é justamente para que a gente veja além da lei e além das palavras, e não aquém delas, ou a despeito delas. Então ele não faz uma divisão das coisas, e sim uma proposta de você ver um pouco mais fundo que isso. Ele se coloca como a vida cristã, né, o discípulo, usar discípulo em vez de discipulado, como algo muito mais prático do que só teórico, né? Na página 38 da edição que eu tenho aqui, ele diz assim: o conceito de situação em que a fé se torna possível nada mais é do que a paráfrase da circunstância em que os dois enunciados seguintes não só têm validade, como são igualmente verdadeiros. Só o que crê é obediente, e só o obediente é que crê. E aí ele vai desenvolver essa ideia bastante. Ele faz até uma ilustração legal de um pastor aconselhando uma pessoa que diz que não consegue ter fé. É muito legal essa parte. Eu acho que vale ler aqui, ó, também. Imagina então a situação de uma pessoa indo se aconselhar com um pastor e a pessoa fala: eu não consigo ter fé. Escute a palavra, ela lhe é anunciada. Eu a escuto, mas ela nada significa pra mim, parece-me vazia, entra por um ouvido e sai pelo outro. Você não quer ouvir? Claro que eu quero. Chega-se assim ao ponto em que o diálogo é interrompido porque o pastor já não sabe o que dizer. Isso eu acredito que seja muito real nos dias de hoje, né? Com certeza. Você termina assim, não, vai orar e pede que Deus vai te revelar. Aí segue aqui, ó. O pastor parece estar diante de um dos maiores enigmas. Deus dá a fé a alguns e nega a outros. Com isso, desiste de curar a alma do obstinado, que acaba por isolar-se e, conformado, lamenta sua aflição. Mas é justamente esse o ponto mais importante da conversa, em que deve haver uma mudança radical. Nesse momento, abandona-se a argumentação e as perguntas e aflições do descrente passam a não ser mais levadas tão a sério. Agora, o que se levará cada vez mais a sério é aquele que tenta se esconder de trás de suas perguntas e aflições. Oportunidade, portanto, para destruir a fortaleza que o obstinado construiu para defender-se, usando o enunciado só o obediente é que crê. Assim, a conversa é interrompida e o pastor prossegue dizendo: você é desobediente, recusa a obediência de Cristo, quer preservar para si um pouco de controle, não consegue ouvir a Cristo porque é desobediente, não consegue ter fé na graça porque não quer obedecer. Você se agarra a algum lugar do seu coração contra o chamado de Cristo. Sua aflição é o seu pecado. Putz, cara, ia ser tão lindo presencial. Ai, demais. Mas é por coisas assim que esse livro é até indigesto para muitos cristãos e muitos líderes aí, porque ele vai muito no estômago mesmo, né? Ele bate de frente. Tem que ir, né? Ele vai contra o mundo mimimi hoje. Ele diz: ai, que a igreja não me entende, é porque eu não consigo. Ah, mano, vai dormir, né? E o que eu acho muito interessante nesse capítulo, inclusive, né, que ele fala sobre a obediência e fé, é que ele fala assim: se você crê, dê o primeiro passo. Ele conduz a Jesus Cristo. E se você não crê, dê também o primeiro passo. Então, porque é assim que ele foi ordenado. Sim, você foi ordenado. E é disso que nasce a fé, né? Porque às vezes a pessoa fala assim: não, mas eu já acredito, eu já sei. As pessoas esperam algo místico, algo que vai realmente cair do céu. Sobrenatural, do nada, sem que haja assim, essa tem seu lado busca, sobrenatural, né? Mas tem a importância da pessoa buscar isso também, né? Tem a questão do aviso que a Carol achou confuso e às vezes a gente acha indigesto e tudo mais, mas é justamente porque a nossa tentativa de ler esse livro é você dividir essa frase, né? Quem obedece é o que tem fé e quem tem fé é o que obedece. Essa frase é uma frase junta, que nem o Thiago leu. Ela não pode ser desvencilhada. E às vezes a gente tenta dividir pra entender. Não, primeiro eu vou entender quem tem fé é o que obedece. Aí depois eu vou entender quem obedece é o que tem fé. Se a gente tentar separar, você vai cair em dois erros. Ou ser permissivo demais, como é justamente a proposta que o Bonhoeffer queria atacar, ou então ser alguém legalista demais, ao ponto de achar que a própria vida cristã só pode acontecer se você reproduz isso 100%. Mas o próprio Bonhoeffer no livro já fala: não, se você tentar, é garantido que Cristo te auxilia a tentar e a conseguir. Quem capacita é quem chama. Basta o discípulo, né, aquele que quer seguir a Cristo, obedecer. Não concluir ou ser assertivo nas suas tentativas. Basta obedecer. Então esse é um cuidado, assim, porque a gente pode caminhar para um negócio assim: o cara que matou nunca pode ser salvo. A gente pode matar algumas possibilidades de redenção no julgamento que a gente pode ter para as pessoas se a gente for muito
ferrenho, assim, nas palavras. Cara, tem uma coisa que me incomodou muito no livro, não sei se a gente vai fugir um pouco do assunto. O Bonhoeffer, ele se envolveu numa tentativa de assassinato ao Hitler, certo? Sim, Operação Valkyria. Aí o que eu fiquei pensando, na cabeça do autor, seria importante ele matar o líder da Alemanha, que a gente sabe quem foi, e acho que a grande maioria torceria para que isso fosse bem sucedido, certo? No entanto, na parte em que ele tá tratando sobre o amor, na exposição dele, tem um trecho que diz assim, olha: a ideia de inimigo não era desconhecida dos discípulos. Ele está falando aqui sobre os discípulos de Cristo, né? Eles a conheciam bem demais. Aí ele segue um pouco. Eles detinham o poder e o respeito. O outro inimigo que vinha de imediato à mente de qualquer judeu era o adversário político, isto é, Roma. Eles o sentiam como uma poderosa opressão. Além desses, havia ainda a hostilidade pessoal dirigida a todo aquele que não segue com a maioria e que atingia os discípulos na forma de difamação, injúria e ameaça. Então ele cria dois grupos aqui, o político e o pessoal. E aí ele vai evoluindo e ele diz o seguinte: é bem verdade que nada existe no Antigo Testamento que incite o ódio ao inimigo. Muito mais recorrente é o mandamento de amar o inimigo. Jesus, porém, não está se referindo à inimizade natural, mas à inimizade do povo de Deus contra o mundo. As guerras de Israel foram as únicas guerras, entre aspas, santas na história da humanidade. Foram as guerras de Deus contra os falsos deuses. Não era a esse tipo de hostilidade que Jesus se referia. Do contrário, teria de condenar toda a história de Deus com seu povo. Em vez disso, confirma a antiga aliança. Trata-se somente da superação do inimigo, da vitória do povo de Deus. Aí a parte que começa a me confundir. Com esse mandamento, porém, ele mais uma vez desvincula a comunidade dos discípulos da estrutura política do povo de Israel. Assim, já não há guerras que possam ser consideradas santas, pois Deus condicionou a promessa da vitória sobre o inimigo ao amor ao próprio inimigo. E aí, na página seguinte, ele conclui: esse amor não faz distinção entre os tipos de inimigos. Reconhece apenas que quanto mais inimigo o inimigo é, mais carece de meu amor. Seja qual for o inimigo, político ou religioso, nada tem a esperar do discípulo a não ser o amor integral. Esse amor não me divide em vida privada e vida pública. E ele tentou assassinar o Hitler. Entendeu? Aí eu falei, opa. Isso eu acho que todo mundo que conhece a história dele e chega nesse ponto do livro se questiona sobre isso, né? Porque faz muito sentido ele falando do amor ao inimigo e vendo isso. Entendendo que o livro foi escrito antes dele vivenciar aquilo. Não é nem assim um arrependimento do que ele teria feito. Então. É algo que ele iria viver ainda. É um negócio que, assim, pra mim ele começou o livro falando, olha, existe uma teologia teórica e uma teologia prática. Muito do problema dos discípulos é que eles têm a teoria, mas eles ignoram a prática. E aí ele vai dando exemplos dentro do Sermão do Monte, chega nessa parte do amor, e na parte prática de uma teologia teórica que ele defende é totalmente contrária à prática que pouco tempo depois ele mesmo tentou fazer. E aí eu falei, ixi, e aí? A gente vai entrar numa discussão que invariavelmente se entra quando fala de Bonhoeffer, quando fala de discipulado. Mas é interessante que existe um outro livro dele que fica mais clara a decisão dele, o que ele viveu lá com relação a Hitler, que é o livro Ética. Eu não li. Esse ele escreveu na prisão. Depois que ele já tinha vivenciado aquilo, ele consegue entender dentro da teologia que ele vinha desenvolvendo como isso funciona, que é a questão do mal menor, aquela frase famosa dele, de a igreja não pode se limitar a cuidar dos feridos que um louco faz ao volante, é preciso arrancar o louco do volante e tal. Tem uma discussão grande sobre isso que talvez valha um outro podcast, que a gente já esbarrou sobre isso quando falou do Bonhoeffer, já esbarrou sobre isso quando falou do Martin Luther King Jr. também no passado aqui no podcast Irmãos.com, que é como a gente se coloca diante de situações extremas em que o mal menor ajuda a arrancar ou a prevenir o mal maior. Sim. Eu não esperava de vocês uma resposta, só queria dividir a minha angústia mesmo. Essa é a minha angústia também quando eu falei sobre os apontamentos que ele faz acerca dos reformadores. Nessa parte aí que o Thiago leu, um pouquinho depois ele tá falando sobre vingança, e ele vai falar que os reformadores eles foram pra cima, né, dos opressores políticos, da igreja e tal, e ele fala que, é estranho isso pra Jesus, porque ele tá interpretando o texto do Sermão do Monte, né? E eu falo, talvez
a resistência ali fosse necessária para justamente 4 anos depois que ele escreveu esse livro Discipulado se provar dentro da vida dele, entendeu? É lógico que a interpretação do Bonhoeffer, ela é extremamente literal, na melhor tentativa de se reproduzir o que Cristo ensina. É uma tentativa sincera, porém alguns cuidados tem que se fazer quando você está lendo um livro desse, de você não cair num legalismo pelo legalismo, de você achar que é pelo discipulado definido pelo Bonhoeffer que você realmente é um discípulo de Cristo. Quando o discípulo de Cristo é justamente, usando as próprias palavras do Bonhoeffer, é pelo chamado do Cristo. E o próprio chamado do Cristo é o que o capacita a viver dessa forma. É lógico que uma interpretação do texto, a gente vai precisar ressaltar, olha, o amor aos inimigos é dessa forma, olha, o adultério é dessa forma, porque são as palavras de Jesus. E as palavras de Jesus, elas são pesadas, justamente para rebaixar a gente ao ponto da gente necessitar de uma outra força que não a nossa, para que a gente realize isso. É uma coisa importante quando a gente vai para esses clássicos, e assim, é muito fácil a gente cair nisso. Principalmente nesses livros clássicos da teologia. A gente acaba lendo ele com óculos de que eu tô lendo a Bíblia. E, na verdade, é uma pessoa erudita, não é clássico à toa, mas ainda assim é uma pessoa como nós, que estava simplesmente tentando a construir a interpretação bíblica dela, que muitas vezes dá muitos insights muito bons pra gente, mas não é porque o livro se tornou um clássico, ou porque é o Bonhoeffer, ou porque é o Calvino, ou porque é o Lutero, ou seja lá quem for, que é inerrante. A inerrante é a escritura. E aí a gente tem que entender que ler um livro desse é como se a gente estivesse ouvindo um pastor muito querido hoje, mas a gente tem que ter a Bíblia acima disso tudo ainda, e esse texto dele, ou a fala dele, pode ser falha. Tem que entender que ele estava sujeito ao contexto, ao momento em que ele vivia, e que ele não estava escrevendo um livro inspirado, né, como é a Bíblia. Ele não é canônico, né? Então não tem problema nenhum discordar dele, mas eu acho que a gente tem que ouvi-lo. Com certeza. E provavelmente a gente vai concordar, ou pelo menos vai mudar nosso jeito de enxergar a fé, né? Sim, O livro do Bonhoeffer, o Discipulado, ele fez consonância pra mim numa época da vida que eu tinha acabado de ler Cristianismo Puro e Simples. São 4 livros, que o primeiro deles foi Sou Cristão Apesar da Igreja, do Philip Yancey. Lembra do Philip Yancey? Sim. Nesse livro, ele comenta vários autores, várias personalidades que ajudaram ele. Desse livro, eu parti para C.S. Lewis, Chesterton e Bonhoeffer. Então, desse livro que eu li, ele me levou a Discipulado do Bonhoeffer, Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis e Ortodoxia do Chesterton. Olha que legal. Então, ele fez parte de um entendimento do meu coração e de como Deus trabalhou a própria escritura no entendimento de santidade, no entendimento de apologética e, por fim, no entendimento da vida como um todo no Ortodoxia. Então, ele faz parte, sim, de um entendimento muito prático da vida, daquelas tentativas e dúvidas que a gente tem. Cara, eu fui salvo em Jesus Cristo, mas o que Jesus Cristo requer de mim aqui nesse mundo? O que Jesus Cristo requer de mim na minha participação e na utilização dos meus dons dentro da igreja, da sua igreja, né? E foi muito importante pra mim. E como você enxerga o próximo com isso também, né? Exatamente. Porque toda vez quando a gente fala de discipulado, de ser discípulo, reflete muito em você ser imitador de Cristo e o que isso vai refletir na vida do próximo. Então isso pra mim é muito interessante, porque às vezes as pessoas querem partir direto pro próximo sem saber o que vai refletir a vida dela no próximo, porque ela não segue a Cristo, entendeu? Então aí esse paradigma pra mim tá recheado no livro dele falando que você precisa refletir a sua santidade e refletir a sua vida no próximo, mas que pra isso primeiro você precisa entender as bases, o que é principal dessa caminhada com Cristo. E isso pra mim, assim, eu sei que a gente falou das espinhas que tem esse peixe, mas ele com certeza é um peixe que deve ser saboreado e que ele é delicioso, né, amor? E que se você saborear com calma, você vai ter muito mais proveito dele, né? Nossa, com certeza. Não é à toa que tá na lista, nos top 5 da lista do livro do Paulinho, né? Exato. Ele tem muitas referências bíblicas, e que se você quiser fazer um estudo em cima de tudo que ele está falando e verificar na Bíblia e fazer anotações, vai ser com certeza uma experiência incrível que vai durar mais do que um mês, que foi o tempo que a gente teve para ler aqui, mas você vai conseguir aproveitar muito mais dessa experiência. Uma parte que esse livro em si, ele toca no âmago para mim, seria na parte que ele tá falando, aquele capítulo que é separação da comunidade dos discípulos, onde ele vai falar
falar sobre julgamento, sobre tratar o outro, que é um pouquinho do que a Adri falou. E lá na página 147 tem, assim, os termos para mim que são nevrálgicos do livro, né? Ele fala assim: no amor de Cristo, porém, o discípulo toma a ciência de todo tipo de culpa e pecado, pois conhece o sofrimento de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, o amor reconhece o outro como alguém que foi perdoado sobre a cruz. O amor veio o outro sobre a cruz e por isso o amor consegue ver com clareza. Se ao julgar o meu objetivo fosse de fato a destruição do mal, eu o procuraria ali onde ele realmente me ameaça, isto é, em mim mesmo. Mas enquanto procuro o mal no outro, é evidente que ao julgar, eu procuro justificar a mim mesmo e quero permanecer impune em meu próprio mal, enquanto julgo o outro. Uau! É incrível esse livro, porque ele, demais, ao mesmo tempo cara, que ele coloca coisas muito pesadas pra gente viver, mas ao mesmo tempo ele fala assim, coloque muitas coisas pesadas sobre você. Quando você vai tratar o outro, olhe com a misericórdia, entendeu? Ele não é um livro sobre como você refutar todas as pessoas que falam se desculpando ou se justificando seus pecados. Não é um livro pra você ficar julgando outros. É um livro pra você olhar para o seu próprio coração e então aprender a ter misericórdia, porque Cristo se colocou entre você e Deus para aplacar a ira de Deus e para que você entendesse realmente o que é misericórdia. Que legal, é isso mesmo. Nossa, é demais, tem muita coisa que dá pra falar sobre esse livro. Se for atrás de todas as anotações que a gente fez no livro, então a gente vai ficar a noite toda. É aquele livro que termina tudo rabiscado mesmo, né? Eu acho que esse é o tipo de livro que a gente tem que ler de tempos em tempos, porque conforme a gente vai amadurecendo na fé cristã, assim como a Bíblia, ela é viva, né, e ela tá sempre nos mostrando algo novo, eu acho que esse tipo de livro é um livro que você lê e você fala, putz, eu não tinha percebido isso um ano atrás. Talvez a dificuldade que eu tive ao ler esse livro, ano que vem, eu vou olhar e falar, putz, sério, isso me confundiu? Cara, meu, né? Então eu acho que esse é um tipo de livro que ele tem que ser de cabeceira de todo cristão. Mas eu não sei se um cristão recém-convertido, ele vai ter tanta facilidade em ler quanto um cristão que tá há mais tempo. Ou Sim, talvez isso não, que eu ia né? falar. Não, eu acho que vai ter dificuldade. E é por isso que eu falo assim, a gente fala aqui quase todo o programa, né? Ah, esse é um livro bom pra você ter pra ler. Por exemplo, o Imitação de Cristo é outro que a gente tem que sempre recorrer de vez em quando. E o Discípulo Radical do... Stott. Não, eu ia falar do Henry Noy. O Discípulo Radical, que inclusive, Gui, eu citei você no programa, eu acho, porque foi você que me indicou. Eu nunca tinha ouvido falar do livro. Era esse dia aí, mas não deu certo. É verdade, eu chamei o Gui, ele não podia. Então, eu nunca tinha ouvido falar do livro, e aí o Gui que me indicou, não, Dri, lê e tal, pra você fazer discipulado com os meninos. Então, assim, pra quem tá ouvindo a gente, eu acho que vale muito a pena ler o Discípulo Radical, porque ele é mais simples de entender, mas esse discipulado Bonhoeffer, cara, com certeza tem que engatar ele logo em seguida. A gente ressalta esse livro porque é o seguinte, é uma coisa que, assim, que foi extremamente curiosa. Eu li o Cost of Discipleship em inglês, aí isso eu era, sei lá, 16, 17 anos, e à medida que eu fui lendo outros livros, por exemplo, Evangelho Maltrapilho, do Brennan Manning, aquele Radical e o Siga-me, do David Platt, o Louco Amor, do Francis Chan. Aí, cara, todos os livros citavam esse, o Bonhoeffer. Sim. John Stott. O Louco Amor cita o também. Bonhoeffer. O John Stott. Aí, é um livro muito citado. Não é à toa que é clássico, né? É. Aliás, os melhores livros são esses que a gente começa a descobrir que ele existe quando os livros que a gente gosta começam a mencionar eles, né? Exato. A gente teve uma entrevista com o casal Basso, que o livro que a gente tá mandando agora em novembro, né, Carol? Isso. O Ângelo, que foi quem indicou o livro, ele falou, cara, eu tenho esse livro há um tempão, tinha na minha estante, ele foi traduzido com um nome diferente do original em inglês, eu nunca dei bola pra ele, mas a hora que eu caí nele e olhei pra, olha, o título original dele é esse, cara, esse livro é citado em tudo quanto é lugar, eu tenho esse livro há um tempão e eu nunca li, sabe? E aí se tornou um livro super importante pra ele. Pô, legal, gente, eu acho que valeu a experiência de a gente ter encarado esse livro, foi um mês mais pesado, assim, né, porque é aquilo, se você ler na pressa de terminar, você vai perder muitas pérolas. Sim, eu perdi lá no muitas pérolas porque eu li na pressa de terminar. Porque vocês só me dão um mês pra ler um livro. Exato. Mas assim, vale a pena mergulhar nele, conhecer bem. E uma coisa que acontecia comigo enquanto eu lia, eu falei, cara, eu queria decorar esse livro, sabe? Eu queria que, assim, quando alguém citasse esse tema, eu lembrasse disso que ele falou aqui. Eu queria ter esse argumento, sabe? É muito difícil. É difícil, né?
É muito difícil. Eu falei, cara, mas amanhã eu já não vou lembrar exatamente esse argumento e saber raciocinar como ele raciocina, né? Porque ele faz aquelas voltas, né? Ele reafirma várias vezes a mesma coisa. O lance da fé, obediência e crer, isso eu vou ler várias vezes, com certeza. E aí ele fica vários parágrafos defendendo essa tese, né? Eu queria ter essa habilidade, assim, mesmo, assim, de conseguir pegar um tema e conseguir desamarrar ele todo, assim, desconstruir ele, pegar várias fontes de informação, vários argumentos e com certeza a Bíblia como base de tudo, e o Bonhoeffer faz isso magistralmente nessa obra e deixou esse legado pra gente entre os outros livros dele que também são clássicos, todos eles acho que são altamente recomendáveis, né? Com certeza. Obrigado, gente, por esse programa, foi muito especial. Obrigado, Gui, por aceitar o convite. Não deu certo no Discípulo Radical, mas deu certo no Discipulado, olha só. Não tinha visto tá tudo dentro do mesmo tema. Valeu mesmo. Ainda bem que você arrumou espaço aí na agendinha, que a sua agenda tá bem cheia, hein, Gui? Nossa! Tá gente, pra quem não ligou o nome, a pessoa, o Guilherme Amarino, é um dos 2 guias do Projeto Sola, né, que você deve ouvir aí no seu carro ou tocando em alguma igreja que você vai, as músicas estão tocando pra todo lugar. E uma coisa que eu admiro em músicos assim como o pessoal do Canto Verbo e tal, que a gente sempre fala, né? São pessoas que sabem o que estão fazendo. Não estão fazendo simplesmente uma música pra pegar na orelha, nem nada, mas são pessoas que conhecem, que estudam, que leem muita coisa. Então são músicas bíblicas e recomendo, se você não conhece, assim como o Tan, que está aqui com a gente, recomendo que você ouça Projeto Sola no Spotify. Tem muita coisa legal. Valeu mesmo, Gui. Vou atrás sim, Gui. Vou atrás. É nóis. E agora, o próximo livro pra você nos acompanhar. Esse, gente, presta atenção. Esse dá pra você ler em um dia. Não que eu queira que você leia em um dia. Você vai ter mais tempo pra isso. Isso. Mas, assim, mas se você puder ler em um dia, não leia em um dia, porque ele é tão gostoso, ele tem umas frases que faz a gente pensar tanta coisa legal. Verdade. Gente, então leia em vários dias, desenhe, faça poesias em cima dele e principalmente leia... Você começou já, Adri? Já comecei. O que eu comecei? Aquela parte do começo do desenho, ela tem que passar devagarzinho, né? Então, mas a gente já leu esse livro, já li. A gente vai reler agora nesse mês. Meu filho leu, então assim, dá pra você ler com uma criança. Porque nós estamos falando, antes de eu contar o livro, deixa eu só contar como é que vai ser o programa. O próximo literário seria no dia 31 de dezembro, mas na semana do Natal e do Ano Novo nós não teremos podcast irmãos.com por motivos óbvios. Porque a gente vai estar festando, a gente vai estar na farra. A gente vai estar dormindo, a gente acorda pra comer e depois dorme um pouquinho. Acorda pra comer de novo, dorme mais um pouquinho. Então a gente vai adiantar o podcast literário de dezembro para 2 semanas antes. Então nós teremos apenas 3 semanas para lermos O Pequeno Príncipe. De Antônio Exupéry. Como é que é o nome? Caramba. Alguém curtiu. É o livro que toda Miss gosta, né? Que é o melhor livro dela, dizem, né? É o que elas dão conta de ler. Ai, que horror, assim. Tô brincando. Então a gente vai ler nessas 3 semanas aqui. O livro veio no Clubinho Ictus, que é o Clube Ictus voltado para crianças. Nosso filho André, de 9 anos, amou, devorou o livro em poucos dias. Inclusive, foi ele até que falou, né, mamãe? Vocês podiam gravar sobre o livro, né? Verdade. Aí eu falei pra Adriana, uma ótima ideia pra gente fazer o último programa de 2019 do Literário de Irmãos.com. Então você lê com a gente. E quem sabe a gente não traz ele pra participar, né? Ele pediu. Ele quer. Ele pediu? Ele vai dar a opinião dele aqui também no próximo programa. E pra você receber livros como esse, entra em clubeictus.com.br. O link está aqui no post. Se você não sabe como escreve Ictus, é I-C-H-T-H-U-S. Ictus com TH. Entra lá, tem as informações, assina ou o Clube Ictus de adultos ou por faixa etária oferecido no Clubinho Ictus que você vai receber. Dá tempo ainda pra dar de presente de Natal o Clubinho Ictus? Sim, quem assinar agora em novembro recebe kit de dezembro. Eu tô falando do adulto, tá? Mano. Ele aprendendo a falar gíria. Não, assim, se você não tem vontade de assinar, ter uma assinatura, assim, eu assinaria pra pegar o primeiro e aí depois cancela, não tem problema. Mas... Gente, assina! Porque eu vou falar pra vocês. Então, posso falar, gente? Os meus filhos ficaram maravilhados com o Clubinho Ictus. Tinha até, como é que chama? Origami. Tinha cartinha, a gente tem um cuidado, assim, de usar o mínimo bonitinho possível de bots. A gente gosta da ideia de clube, onde a gente, de fato, interage com as pessoas. Então, tipo, a gente manda o WhatsApp pra
assinante, um por um, e a gente quis mostrar isso, essa diferencial nosso nos infantis, redigindo uma cartinha à mão para cada criança e fazendo uma dobradura, um origami para cada criança também. Então, assim, foi o jeito da gente mostrar que, olha, de fato, cada pessoa é bem importante e é única pra gente. Gente, olha, um belo presente de Natal, sério, viu? Legal, gente. Então, ó, tem mais um programa esse ano. No meio de dezembro, chega aqui o último literário de 2019 e a gente se vê no próximo podcast irmãos.com, porque não tem só literário por aqui. Ouçam os outros programas também, que tem toda semana aqui no seu feed. É isso aí, gente.